Testando o áudio aqui da live. Testando o áudio. Testando o áudio. Vou dar uma olhada aqui para ver se o áudio está saindo direitinho. Testando o áudio. Tô ouvindo aqui pelo nosso Facebook. Se puder dar uma olhada aí, Mário, no Facebook para ver como é que tá o áudio. Tá? Entrei em live aqui. Testando o áudio. Isso, aqui tá ok aqui. Pelo nosso Facebook. Tá. Se puder dar uma olhada aí, Mário, no Facebook para ver como é que tá o áudio. Tá bom. Mais uma live nossa, falando de casa, mais uma vez. Isso, aqui tá ok aqui. A gente não tem muito o costume de estar fazendo live periódicas, né? Fazendo lives assim, num certo horário, todo dia, porque é difícil por causa do corre-corre, né? De trabalho, essa coisa toda. Aí fica bastante difícil para mim conseguir organizar essa questão de fazer lives periódicas, sempre no mesmo horário. Eu sei que acaba dificultando para vocês, porque nem sempre vocês sabem como vai entrar a live, né? E acaba perdendo a live, mas eu acredito que no caso, algumas pessoas, né, ao invés de muitas pessoas, acabam acessando depois. Eu mesmo vejo live fora da época, né? Se o assunto é um assunto que me interessa, acabo assistindo fora da época. Eu tô vendo aqui, por exemplo, que a live de ontem, ó, vocês vão escutar barulho de cachorro, porque a gente tá em casa, então faz parte, tá em casa tem 5 cachorros, então não tem pra onde correr, ó. Então de vez em quando eu vou ter que gritar com o cachorro pra poder ficar quieto, faz parte. Mas o assunto é importante. Todo mundo quietinho. Aí eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, que a gente tá liberando 500 visualizações da live de ontem, né? Aonde a gente abordou o mesmo assunto, que é a questão da retomada do Projeto Iguaçu, que tá aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse banner que tá aqui, ó, já é do novo PAC, tá vendo aqui, ó? Projeto Iguaçu, novo PAC, tá aqui, ó, agosto, não é isso? Agosto de 2025, né? Esse aqui é o banner, né, da apresentação que foi feita no Ministério Público, né, provavelmente pela COP ou pelo INEA, né, que são os responsáveis técnicos do Projeto Iguaçu, o projeto de controle de inundação da Baixada Fluminense, o projeto de controle de enchente, né, da Baixada Fluminense, que existe desde 1995. Não vou entrar mais na questão de histórico, que quem quiser ver questão de histórico, vai no nosso canal lá do YouTube, Controle Social do Projeto Iguaçu, tem todas as lives, tem todos os vídeos lá de todo o histórico, desde lá do início do projeto. Então não vou entrar mais nesse mérito, e aqui já vou partir do assunto da onde a gente tinha parado ontem, entrando um pouco mais a fundo em uma das temáticas importantíssimas do Projeto Iguaçu, né, na questão, no que tange a prevenção de enchente de fato, né, que é um assunto abordado hoje, né, muito lá no Rio Grande do Sul e em todas as regiões de enchente, né, é um assunto muito abordado, que é a questão de controle de uso do solo, né, o controle de uso do solo, porque sem esse controle de uso do solo é que acaba acontecendo essa questão de você ver tantas construções irregulares, né, bairros inteiros crescendo num local, né, que não é um local habitável, como o dique de Rio, né, que é comum. Como é que pode, comum no Rio de Janeiro, né, se morar em cima do dique do Rio? Absurdo isso, absurdo, já falei sobre isso várias outras vezes, né, e você, né, vê, né, a coisa de uma forma natural, né? Todo dia você vê uma nova construção se iniciar, ninguém fiscaliza, ninguém vai lá, ninguém proíbe, ninguém questiona, ninguém implementa uma política pública para dar condições àquela pessoa de ter uma moradia digna num local seguro, né? E o que a gente acaba vendo o tempo inteiro, né, ao contrário, é o poder público dando aval para aquela pessoa morar naquele lugar, né? Como eu já falei numa certa ocasião aí, né, que a gente teve eu fui convidado a participar de uma visita técnica, né, de uma equipe do Canadá, né, de uma ONG, de uma dessas ONGs, né, internacionais aí que fazem ajuda humanitária. E essa ONG ajudava, no caso, aliás, ajuda, né, entidades aqui no Rio de Janeiro, né, de proteção do meio ambiente, essa coisa todinha, né, e eles vieram para conhecer alguns projetos, alguns locais, né, e nisso eu convidei eles para conhecer o dique da Vila Alzira, aqui no lote 15, onde tem um dique, né,
como o dique do Rio Sarapuí, que é quase todo tomado de casa, que é um bairro inteiro em cima do dique do Rio, a Vila Alzira aqui no lote 15, que fica na parte de Caxias, na verdade, é a mesma coisa, né? É um bairro em cima do dique do Rio, né? Que já existe há dezenas de anos, né, décadas que existe isso, e o poder público, né, foi lá, né, como que eu vou falar assim, a prática da política, né, da Baixada Fluminense, né, isso é o retrato da política Baixada Fluminense, né, que eles vão lá, né, entre aspas, o político, né, vai lá, o político bom vai lá e financia a ida daquelas pessoas ou gera a permissão, a condição, a habitabilidade para aquela pessoa morar em cima do dique do Rio, porque o dique do Rio, o dique da Vila Alzira, por exemplo, né, não sei se vocês conhecem, ele é asfaltado. É um dique asfaltado. É um dique asfaltado com casa de um lado, casa do outro, casa de 2 andares, não sei se tem casa de 3 andares, arriscado ter. Tem campo de futebol em cima do dique do Rio, tem poste oficial mesmo da concessionária, né? Fiação, tem fibra ótica, tem antena, tem tudo em cima do dique do Rio. Como que pode? Parece que é uma coisa normal. Parece que é uma coisa normal, porque quando me perguntaram, me questionaram, naquela época, eu falei, não é assim que funciona a coisa aqui, né? Então, na verdade, quantos políticos não devem ter sido eleitos através, né, de, entre aspas, ajudar financeiramente com material de construção, ou sei lá, ou dando condições de tijolo para aquela pessoa morar naquele rio e saiu como bom moço e recebeu o voto da população que está morando naquele lugar feliz da vida, achando que está tudo certinho, está tudo uma maravilha. Poxa, o cara me ajudou e eu estou bem pra caramba aqui. É o retrato da política da Baixada Fluminense, né, pessoal? É o retrato da política da Baixada Fluminense. O cara está sendo enganado, o cara está sendo iludido, o cara está sendo induzido ao erro, porque aquilo pode custar a vida dele, a vida da família dele, num caso mais grave de enchente, por exemplo, agora com a questão, né, das mudanças climáticas, né, que a gente bate nessa tecla direta, né, ele está ali correndo um risco e ele acha que está tudo bem, que aquele político ajudou ele. Então a situação é bastante complicada, né? Então, nessa apresentação que foi feita do Projeto Iguaçu Novo PAC, né, no Ministério Público e lá no IRM, no Instituto Rio Metrópole, que eu falei para vocês ontem, que é um novo órgão do governo do Estado que tem discutido, é um órgão governamental, né, do governo do Estado, intersetorial, que envolve várias secretarias. Em outros governos também já teve isso, com outros nomes, como a Câmara Metropolitana no governo passado, né? E agora tem esse instituto que eles criaram aí. E essa apresentação, essa mesma apresentação aqui, que tem, se eu não me engano, 29 páginas, se eu não me engano, mostrei para vocês isso ontem aqui no celular, né? E essa apresentação, deixa eu ver se eu tenho ela aqui aberta, eu deixei ela aberta aqui, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, né, da apresentação, ó, tá vendo aqui? Aproximadamente 20, aqui ó, a capa, tá vendo? A capa, porque eu tô com a lâmpada acesa aqui para poder melhorar a claridade. Então tem a capa, tá vendo? E se eu não me engano, é um PDF de 29 páginas, um PowerPoint de 29 páginas que foi apresentado lá, né? E fala sobre a questão dos novos investimentos que vão vir para a retomada do Projeto Iguaçu, que está dividido por fases, né? Está dividido por fases, sendo que a primeira fase está prevista para iniciar em janeiro de 2026, iniciar obra, tá? Iniciar obra, já obra, não é para discutir, não é para ainda mandar documento para Brasília, não é nada disso, é para iniciar obra. A previsão é janeiro de 2026 iniciar as obras dessa primeira fase do Projeto Iguaçu, aonde nessa primeira fase, né, está previsto aí um investimento de 160 milhões. 160 milhões, que é aqueles mesmos 160 milhões que o governador Cláudio Castro tinha anunciado no ano passado, que tinha pedido lá para o governo federal, né, para o Ministério, agora é Ministério, acho que da Integração, se eu não me engano, também muda, é Ministério para tudo quanto é lado também, mas se eu não me engano, foi pedido 160 milhões, que eu tinha questionado, né, que era pouco
já que o Projeto Iguaçu, deixa eu tirar a notificação que entrou aqui, já que o Projeto Iguaçu é um projeto orçado lá em 1995 em 1,5 bilhão, né? Em 95, quantos anos tem? Quantos anos tem? 30 aí? Né? Vai fazendo as contas aí, é isso aí mesmo. Vou ficar pensando nisso aqui agora. Mas 160 milhões, né? Não dá para muita coisa não. Né? Mas é o que eles querem, separar para começar a fazer a obra, beleza, vamos embora, até que dê ruim. Quando dê ruim, aí o governador vai para a televisão, os prefeitos vão para a televisão dar desculpa, né, falando igual o Eduardo Leite, bonitinho lá no Rio Grande do Sul, dando, não fizemos por causa disso, não fizemos por causa daquilo. Eu priorizei as contas, botar em dia as contas públicas e a população se desgraçando dentro da água, perdendo tudo, perdendo vida, e o cara não priorizou a questão de proteger as famílias. O cara não colocou em prática lá os critérios técnicos que eram para ter sido utilizado nas obras públicas. Foi embora. Eu vira e mexe, eu tô lendo. Hoje mesmo eu estava lendo muita coisa aqui. Né? Tem um engenheiro importante, que é um engenheiro chamado Idelbrando, né? Se eu não me engano, de Góis, né? Que tanto o pai quanto o filho, né, são engenheiros formados, né, e na área hídrica, né, muito importantes, né, no Brasil. Inclusive o pai, no caso, que participou do governo Getúlio Vargas, chegou a ser deputado federal, chegou a ser prefeito de uma cidade da Bahia, se eu não me engano, é um engenheiro renomado, e no projeto, no relatório final, que é muito documento, mas no relatório final, né, do Projeto Iguaçu de 1995, da UFRJ, né, da COP, né, do governo do estado daquela época, Serra, essa coisa toda, lá existe um relatório, páginas e páginas de um relatório deixado pelo Idelbrando, falando o que era necessário fazer, né, o que era necessário fazer para combater de fato as enchentes. Ele deixou tudo lá descrito em 1934, tá ok? E ele deixa lá as orientações técnicas, ele deixa lá o aval dele com relação ao estudo feito na Baixada Fluminense e como que poderia se fazer para combater de fato e melhorar a coisa. Mas ele aponta também várias coisas que, se não fossem feitas, né, não ia adiantar nada. E essa questão, no caso da ocupação do solo público, né, da fiscalização, do ordenamento do solo público, é uma das questões principais com relação à questão do controle de inundação. Né, porque boa parte do solo público, do solo urbano das cidades, né, ele está ocupado de forma irregular. Entendeu? Áreas que deveriam ser áreas livres para o quê? Receber água, né, para ser uma área de inundação, para ser uma planície de inundação, estão ocupadas ou sendo ocupada indiscriminadamente, ou palavrazinha, indiscriminadamente, né, sem controle algum. Então a coisa vai piorando cada vez mais, como eu falei para vocês ontem, né? O Projeto Iguaçu, na primeira fase, reassentou aproximadamente 3.000 famílias em toda a Baixada Fluminense, né? Reassentou mais ou menos 3.000 famílias, né? Sendo que aproximadamente 750 no Parque Amorim, 750 no Pilar, e as outras são divididas com os outros municípios abrangidos também pelo projeto, né? Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti. Também houve alguns reassentamentos soltos aí, entendeu? Agora, só que na maioria dos locais, essas áreas, né, que foram retiradas dessas famílias lá para a proteção dessas famílias, sim, pegar aquela família, tirar dali do risco direto, né, e levar para um local seguro, mas também e principalmente liberar aquela área aonde aquela casa está construída, porque aquela casa está construída numa área que deveria ser uma área livre. Ou seja, se aquelas áreas estão ocupadas irregularmente, que é uma área de inundação, é uma área para água, não é uma área para casa, para uma construção, né? Além de prejudicar aquela família, prejudica outras famílias, porque é justamente isso que causa o desequilíbrio ambiental, né? É quando o ser humano vai lá e ele modifica a natureza. Ele vai lá e modifica o meio ambiente. Ali é que vai gerar um impacto ambiental. Então, aqueles locais onde foram removidas essas famílias deveriam ter sido ocupados pelo poder público, ou seja, o poder público deveria ter ido lá, colocado uma cerca, abrir uma vala, colocar
placa, fiscalizar periodicamente aqueles locais e principalmente ocupar aquele local, né, de uma forma correta, ou seja, implantando um parque fluvial, uma praça, alguma coisa que dê um uso qualificável, né, com relação à natureza, aquele local, para continuar aquele local servindo o quê? De esponja. Lembra da cidade Esponja, que vira e mexe, está se falando na internet? Se eu não me engano, até na semana passada, né, eu vi uma postagem que parece que o engenheiro, né, o técnico, o cientista que criou essa tese da cidade Esponja, acho que faleceu, se eu não me engano, mas a tese do cara tá aí e funciona, que é a questão de usar o quê? Né, calçamento permeável, né, plantio de árvore, arborização em encostas e renaturalização dos rios, né, que é uma coisa que está se fazendo pelo rio. E isso eu já falei em outras postagens ao longo desses anos todinho, essa questão de renaturalizar os rios, que em muitos países aí que já passaram por enchente várias vezes, muitos estados que já passaram por enchentes várias vezes, né, seguindo, né, no caso, uma linha de raciocínio de mitigação, né, de prevenção, vem pensando e procurando alternativas de fazer realmente a coisa funcionar, o meio ambiente funcionar. E muitos deles, né, começaram a retomar a questão de renaturalizar os rios. Né, tem cidades que estavam tirando a canalização de concreto, só para vocês poderem entender a coisa como é que é, tá? Eu estou falando aqui de pesquisa que você pode fazer, de estudos, de pesquisas feitas que você pode pesquisar na internet e você vai encontrar a informação que eu estou te dando. Tá, ok? Então, estavam procurando renaturalizar rios, tirar concreto e colocar mato, grama, planta, de forma que o rio não perdesse o poder dele de sucção, de esponja, né, que também que é justamente essa água que vai parar lá no lençol freático, né? Então, quando você canaliza um rio, você corta esse processo, desculpe, e você aumenta a quantidade de água dentro do rio. Deixa eu beber um negócio aqui, senão a voz vai travar. Entendeu agora? Então, essa questão do reassentamento é uma das questões mais importantes. Hoje eu vou procurar abordar mais essa questão, né, da questão de reassentamento, de ocupação do uso do solo, tá ok? Então, ao longo dos anos, boa parte da Baixada Fluminense, isso faz parte do histórico da Baixada Fluminense, né? Boa parte, se não for, uma parte dela foi ocupada irregularmente. Daí vem aquele termo muito utilizado, que a maioria de vocês já ouviu isso, ou em escola, em curso ou em faculdade, sobre a questão do crescimento desordenado, né? Que a cidade cresceu desordenadamente, né? Eu até já comentei em outros vídeos também sobre uma questão do livro, né, do professor Ricardo Simões, se eu não me engano, até me corrija se eu estiver errado, Alci conhece o professor Ricardo Simões, que é o Breguelé, daí de Nova Iguaçu, né, professor graduado nessa região aí ai meu Deus do céu, de urbanismo, nessa coisa toda, professor de geografia, e eu tive com o Breguelé poucas vezes, uma das poucas vezes que eu ouvi dele, eu até falo dele demais, né? Porque no livro dele, ou nos livros dele, ele fala sobre a questão, né, que esse crescimento foi desordenado, sim. Mas será que não foi planejado, se é assim? Né? Porque a partir do momento que o governo deixa a população se virar, o que eles chamam de autoconstrução, a própria pessoa vai lá e constrói, sem engenharia, sem planta, sem nada, né? Então, a partir do momento que a população não tem ajuda nenhuma, ela vai lá e se vira nos 30, constrói aonde ela quer e do jeito que ela quer. Ele se vira e dá o jeito dele. Então, é meio que uma forma do governo lavar as mãos, né? Então, o Breguelé fala muito sobre isso, sobre esse crescimento desordenado. Eu quero agradecer aqui a participação aqui, né, da Mari Gomes, da nossa parceira, né? Tá aqui o Alci Maioni. Alci é liderança lá de Nova Iguaçu, representante do comitê local Rio Botas em Nova Iguaçu, antenado, blogueiro, influenciador digital, cara da ativa do movimento social, o Alci.
né? Eu sinto falta do pessoal do MAB, né? de uma entidade histórica da Baixada Fluminense, e infelizmente eu não tenho muito contato com o pessoal da direção do MAP, que é a Federação das Associações de Moradores daí de Nova Iguaçu, Alci, né? o Edivanildo, né? E outras lideranças de lá. Infelizmente, o pessoal, muitas dessas pessoas são pessoas de idade que não utilizam muito a internet. Eu até gostaria de voltar ao contato com eles, porque eles também fazem um acompanhamento, são representantes do Projeto Iguaçu, como também o pessoal do MUB, da Federação da Associação de Moradores de Duque de Caxias, pessoal da FEMAB, que é a Federação de Belfort Roxo, da ABM, que é a Federação de Mesquita, ai meu Deus do céu, de São João de Meriti, né? E a de Mesquita, agora eu esqueci o nome. Depois eu lembro, Luizinho, depois você me lembra aí, Luizinho Simplício, depois me lembra aí do nome da federação de lá, do pessoal que faz o acompanhamento do Projeto Iguaçu. Então, né, quero agradecer aqui o meu amigo Mauni, aqui, ó, o Alci está falando aqui, poderia enviar esse arquivo PDF dessa apresentação para que eu possa fazer vista. Alci, em breve a gente vai estar conversando sobre isso, tá ok? Por enquanto a gente meio que está aguardando isso a 7 chaves para a gente poder entender o processo, e eu estou tentando fazer uma reunião com os outros representantes para a gente poder discutir isso coletivamente, né? Por enquanto eu não quero soltar isso, né? Até que para receber isso foi difícil, né? Mas eu não quero soltar isso, Alci, para a coisa não de repente não ir para a mão das pessoas erradas aí, eu não sei, e a coisa ser manipulada. A informação hoje você sabe que é uma coisa muito importante, mas você vai ter acesso a ela sim. Mas em breve a gente vai estar discutindo. Quero agradecer aqui também a participação do amigo Will Costa, né, que é do GR15, do grupo daqui do Lote 15, de notícias do Lote 15 aqui. O Will também é antenado em tudo que acontece na cidade. Quero agradecer. E estou sentindo falta do amigo Adriano Naval, lá de Nova Iguaçu, de outras lideranças. Mas eu sei que o pessoal que não viu a live agora vai poder rever depois, que a gente vai colocar tudo lá no YouTube, inclusive a live de ontem, que eu também ainda não coloquei lá no YouTube, mas eu vou colocar no canal Controle Social do Projeto Iguaçu lá no YouTube. Todas as vão estar disponibilizadas lá. Tá? Retomando a questão, se tiver alguma pergunta com relação a essa questão ou alguma colocação, Alci, você pode até fazer aí que a gente interage aqui na medida do possível, aqui ao vivo. Tá? Apesar de que eu quero ver se eu consigo fazer a live em breve, que é muito difícil, né? Que é muito assunto, até mesmo às vezes a cabeça não funciona, né? A idade, e a gente se perde aí na coisa. Tô com alguns mapas, algumas anotações aqui, mas vamos tentar seguir. Então, essa questão, né, do controle do uso do solo é uma das partes mais importantes, né? Porque quando a gente fala de mitigação, tá? A gente está falando de prevenção, a gente está falando de buscar, né, levar em consideração o histórico, né, de problemas que a gente teve, né, baseando-se nos dados técnicos disponibilizados pelo Projeto Iguaçu, pela mídia, por tudo que tem acontecido, né, e tomar as decisões, fazer um planejamento adequado. E a gente não vê isso acontecer. Infelizmente, a gente não vê isso acontecer, como eu falei ontem, né? E aí, o que a gente vê é prefeitos, governo de estado, governo federal, né, fazendo a coisa meio que parece que da cabeça deles, e depois o resultado é meio catastrófico. Como, por exemplo, deixa eu colocar um negocinho aqui para vocês aqui, rapidinho. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, deixa eu ampliar esse vídeo aqui. Deixa eu buscar ele para cá, para baixo, pra vocês poderem ver melhor. Ah, meu Deus do céu, aqui. Vai assistindo esse vídeo aqui. Dá uma olhadinha. Vocês estão vendo aqui, lindo e maravilhoso? Esse vídeo aqui, peraí, deixa eu... Ai, meu Deus. Deixa eu puxar um pouco para ele não... Senão a descrição ali fica atrapalhando um pouco. Deixa eu ver se eu consigo colocar o áudio dele aqui. Não consigo, mas aí eu vou narrar. O que acontece? Essa obra linda que vocês estão vendo aqui foi a obra que eu falei ontem, que eu tenho falado em outros vídeos, para servir de exemplo quando a mitigação, né, a prevenção, o planejamento não funciona. Né? Aqui a gente tem uma apresentação que está disponível lá no Instagram do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa. Acabei de pegar lá agora, eu tenho isso salvo, mas eu acabei de pegar lá agora porque eu não tinha aqui nesse celular para poder estar mostrando para vocês. E ele está apresentando aqui, olha ali, ó, olha lá, ele diz que é uma nova história, né, que seria contada lá em Comendador Soares, com essa obra aí, ó, de canalização do Rio Botas que eles fizeram lá, né? O vídeo é curtinho, né? O vídeo é curtinho,
Vou botar aqui de novo, o vídeo é curtinho, mas essa obra aí, ó, eles venderam peixe, a prefeitura fez essa obra lá, foi a prefeitura, não foi o INEA, não foi o governo do estado, fez essa obra lá e contou a história para a população de que estava acabando com a enchente. Lá em Comendador Soares, lá em Nova Iguaçu, acabou a enchente, porque ele canalizou em torno de 2 quilômetros do Rio Botas, lá em Jardim Alvorada, Jardim Pernambuco, revitalizou a margem do rio, fez ciclovia, passarela, passeio, praça. Ficou lindo e maravilhoso. Só tem um problema, porque ele vendeu o peixe de que estava acabando com as enchentes lá. É isso que diz o vídeo e outros vídeos deles lá. Mas o que aconteceu foi bem diferente disso daí e foi exatamente aquilo que vocês viram naquele vídeo de ontem, que eu vou trazer aqui para vocês aqui de novo, que é esse daqui, ó. Vamos aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Né? Aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. Lembra? É aquele salvamento que houve lá em Nova Iguaçu, daquele menino que estava dentro do ônibus, que foi salvar aquela família que estava quase sendo levado o carro aqui, ó, sendo levado o carro com aquela enxurrada que teve lá, né, próximo a Comendador Soares lá, né, na época da chuva do ano passado, né? Então, aquele problema que você viu lá tem a ver com isso daí. Aquela obra que tá lá naquele vídeo lá, anterior, eu coloquei esse lá no Rio Botas, tem a ver com isso daí. Entendeu agora? Porque a vazão do rio não deu certo, a obra não funcionou do jeito que a prefeitura falou que ia funcionar, e aqui, isso aqui é um dos agravantes. Isso é informação dada por moradores lá, é um dos agravantes. Entendeu? Que essa água acabou dispersando para vários locais, porque essa água não conseguiu passar lá pela linha do trem, pela ponte da Bernardino de Melo, que estava embaixo. Entendeu? Então, a questão da prefeitura fazer obras sem um planejamento adequado, principalmente sem uma discussão séria com órgãos representativos da sociedade civil para discutir o bairro, tá? Para discutir o bairro, isso aqui não teria acontecido. Porque eles não teriam feito aquela obra, que teriam discutido, teriam questionado a obra, né? E ficaria bem claro, porque no próprio projeto, assim como já falei para você, os relatórios já apontavam mais de 300 pontes baixas criando gargalo na Baixada Fluminense. Então, a prioridade era primeiro resolver o problema das pontes, né? Liberar os rios para o rio poder correr o fluxo e não fazer esse tipo de obra. Mas, infelizmente, fizeram a obra errada. E o que mais a gente vê acontecer é esse tipo de situação, como eu falei ontem, né? É se fazendo obra sem planejamento, aí tem um monte de gente se elegendo contando esse tipo de historinha para a população, aí a população acredita, o cara sai como um bom moço porque ele mandou uma máquina tirar o lixo do rio, não tá dragando o rio, foi ao vereador tal e publicou um ofício que ele levou para pedir para dragar o rio, contando história para vocês que está resolvendo o problema da enchente. E eu quero deixar bem claro, é mentira, porque não é dragagem de rio que vai resolver o problema da enchente. Existe um cronograma técnico, existe um escopo que tem que ser seguido de obras, de ações, existe planejamentos para se fazer, para de fato se criar planos de contingência, né, gerar planos de gestão de risco, para de fato haver resiliência. A gente de fato vê as coisas acontecendo, o resultado ser diferente. Deixa eu tirar esse vídeo aqui. Vamos ver o que a gente coloca aqui para vocês aqui, né? E, né, existem relatórios, por exemplo, deixa eu puxar isso daqui, ó. Existem relatórios, né, até relatórios internacionais, nesse caso aqui, por exemplo, né, vocês estão vendo aqui, ó, né, aqui embaixo aqui, ó, esse mapa aqui que você vê, essa partezinha azul que está nesse mapa, né, são áreas identificadas como áreas que serão inundadas mais cedo ou mais tarde, ou vão continuar sendo inundadas. E não há nada que vai mudar essa situação. Não vai ser dragagem de rio, não vai ser remoção, reconstrução ou levantamento de ponte que vai resolver isso, não vai ser construção de mais estação de bombeamento que vai resolver isso.
né? Só que essa história é uma parte da história que ninguém quer contar. Não tem vereador, candidato que quer contar, não tem prefeito que quer contar para você, na verdade, a verdade, né? Que são áreas de inundação que, por causa da questão da mudança climática, por causa da questão, né, de localização geográfica, esses locais são locais permanentes de inundação. E mesmo o projeto Iguaçu sendo concluído como deveria ser, que a gente sabe que é praticamente impossível isso acontecer, porque não há continuidade, não há planejamento, né? A última obra foi em 2015 e só no ano passado, com a enchente, depois de 15 anos, foi que tomaram a atitude de pensar em fazer reforma de equipamento, retomar o projeto. 15 anos. Não há continuidade. Então, mesmo que o projeto Iguaçu fosse concluído, essas áreas aí, que está aqui embaixo, aqui, né, que existe mapeamento, quem tiver dúvida, manda link para mim que eu envio o link para você do aplicativo, né, das fontes, as informações dizendo ali que é a área de risco. Esse daqui, por exemplo, aqui, ó, é um trecho de mapa. Vermelhão, né? Bem vermelho. Olha como é que dá vermelho. Tá vendo aqui como é que é vermelho? Você sabe o que esse vermelho quer dizer? Alto risco de inundação. Isso aqui é nada mais, nada menos que a região do lote 15. Polder do Outeiro, Parque Amorim, Jardim Brasil, lote 15. O vermelho é alto risco de inundação e o amarelo, aliás, o vermelho é muito alto risco de inundação e o amarelo, alto risco de inundação. Essa linha aqui, para você poder entender, ó, essa linha aqui é o canal do Outeiro aqui no lote 15. Então, bairro Jardim da Boca, aqui bairro Jardim Brasil, Parque Amorim, é isso daqui. Você mora nisso aqui, quem mora nessa região mora dentro disso daqui. Entendeu? Agora, então, para você poder entender que existem relatórios, existem dados. Ou seja, se existem dados e existem relatórios, né, então, realmente deveria haver uma mitigação. Deveria haver a prevenção, né? Quando a gente fala, por exemplo, disso, a gente está falando do seguinte aqui, ó, a criação, do que é necessário, a criação de ações que consistem em reduzir os impactos dos eventos climáticos. Ações concretas, não paliativas, que é o que a gente vê acontecer, né? Que é tipo, limpar a rua, limpar meio fio. Não tem que limpar bueiro. Aí vai lá, bota uma equipe limpando meia dúzia de bueiro e vende no Facebook, no Instagram, né? Faz até dancinha, né? Dancinha do TikTok para dizer que tá limpando o bueiro e que tá salvando todo mundo das enchentes. Vamos parar de acreditar em duende, pessoal. Vamos parar de acreditar em lobisomem, poxa. Porque esse pessoal está se elegendo sempre, permanentemente se elegendo, contando história para você, né? Então não dá para ficar fazendo esse tipo de coisa paliativa. Aí a gente não vê um planejamento de longo prazo, de obras acontecendo de fato que estejam contribuindo para a mudança do quadro que a gente se encontra. A questão, por exemplo, do reassentamento das famílias, né, que residem em áreas de risco, como áreas pulmão e dique, né? Aqui é necessário a criação de um planejamento contínuo de remoção dessas famílias. Né, e a liberação dessas áreas que deveriam ser alvos permanentes de fiscalização, para evitar novas invasões, onde deverão receber algum tipo de intervenção essas áreas, né, para dar um uso, né, a elas e evitar novas invasões. Né, pois essas áreas devem permanecer livres, assim evitando o comprometimento do projeto, do escoamento da água. Entendeu? Porque vai ter água para poder... A água vai poder ficar. Porque hoje a reclamação é porque... minha casa está sendo inundada. Mas você está dentro da área de risco. Vai continuar sendo inundado. Não vai resolver. Então tem que tirar essas famílias e tem que botar ela num projeto habitacional. Entendeu? Não é simplesmente abrir uma inscrição no projeto habitacional, né, sem estar atendendo esse tipo de demanda, que é uma demanda existente. É uma demanda atual, né, emergencial. Tem que tirar essas famílias, tem que remover, tem que liberar essas áreas, como a gente já falou. Né? Aqui, ó, é necessário um controle rígido de ordenamento territorial para controle e uso do solo urbano, que promova tanta conscientização. Essas pessoas têm que estar conscientes do que está acontecendo, do porquê que ela não pode ficar naquele local, né? E gerar até mesmo um temor. Por que hoje as pessoas acabam invadindo? Como eu já falei, vira e mexe eu vejo, a gente mora aqui no bairro, não tem como não ver. Eu vejo carretas e carretas de aterro passando. Eu vejo carretas de tijolo passando.
Eu vou lá para... Não é meu papel fiscalizar? É meu papel ir lá e bater de frente com o sistema? Não, a gente está vendo, a gente registra, a gente vem aqui e até comenta, mas é só para poder exemplificar. Mas quem tem que estar fiscalizando isso é o poder público. Se o poder público de fato fosse sério, houvesse planejamento, houvesse fiscalização, ele ia bater de frente com isso. Então, se ele não bate de frente com isso, ele não está, de fato, fazendo um trabalho concreto de mitigação para combater as enchentes. Né, porque ele está permitindo a ocupação, né, do solo urbano em qualquer lugar, não há ordenamento, não há fiscalização, é isso que a gente vê acontecendo ao longo de todos esses anos, tá ok? De todos esses anos que a gente tem visto, tá bom? Aqui, ó, o temor, a conscientização, o temor do cidadão com relação à ocupação clandestina ou irregular. Quando se fala da ocupação irregular, por exemplo, é a permissão dada, por exemplo, à abertura de loteamentos, como já falei, dos loteamentos que é aqui no Parque Amorim, né, que, segundo o Ministério Público, é uma ocupação legal porque tem documento, mas é irregular porque está dentro de uma área de inundação. Né? Aí o Código Florestal lá de 79, se eu não me engano, não lembro o número agora da lei, mas o Código Florestal ele proíbe a liberação, a autorização, né, da construção de um loteamento, né, dentro da área de inundação, dentro de uma área alagadiça. Não pode, é contra a lei. Então, esse loteamento aí é um loteamento legal porque tem papel, porque tem documento, mas é irregular. De qualquer maneira, está infringindo a lei e passivo de punição. Entendeu o que eu estou falando agora? Então, as pessoas não têm consciência de nada disso. E muita gente até perde dinheiro, tem problema, porque tem prejuízo dentro da casa, perde móvel na enchente, perde roupa, perde documento, perde um monte de coisa. Quando não perde a vida, é tratado de qualquer maneira, né, com relação ao governo, porque não tem um suporte adequado. Ele não tem como é que eu vou falar? Ele não tem um retorno disso. Ele não tem, porque ninguém indeniza ele. Se ele não está enquadrado dentro daquelas políticas lá dos benefícios do governo, como eu falei, ó, ele toma prejuízo como a gente aqui de casa, por exemplo, que a gente não atualiza CAD único, não está no Bolsa Família, não está previsto nisso daí, você só se ferra. Você só se lasca e você não recebe nada. Você fica no prejuízo, né? Você fica no prejuízo porque é caro abrir um processo contra o governo e você provavelmente não vai receber depois de 10, 20 anos, né? É só apurrinhação, então você fica no prejuízo esperando a próxima enchente. É isso que acaba acontecendo. Quando não há esse controle. Você está vendo como é que é um efeito em cadeia, um efeito dominó, que uma coisa esbarra na outra? Entendeu agora? Então, aqui, ó, essa questão das ocupações, né? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Aqui, ó, salientando que as medidas de mitigação não é atribuição da Defesa Civil, tá legal? Que trabalha com emergência e não com prevenção. Quando aparece uma propaganda na internet, né, mostrando lá, né, quando tá falando de enchente. Ah, não, a Defesa Civil tá treinando, tá fazendo simulado, não sei o que lá, para contar a história para você de que isso é prevenção de enchente. Isso não é prevenção de enchente não, tá legal? Porque a atribuição da Defesa Civil é na enchente, É muito mal um aviso de cheia. Ah, vai vir uma tempestade e tudo mais e tal, vai orientar a população e tal, mas ela não trabalha, ela não tem capacidade técnica, ela não tem atribuição, competência técnica para agir na prevenção, em fazer lá as obras. Isso não é papel da Defesa Civil. Então, quando aparece esse tipo de coisa, não se sinta seguro. Não se sinta seguro porque aquilo ali não está prevenindo enchente. Prevenir enchente é fazer a obra. Prevenir enchente é ordenar o solo urbano. Prevenir enchente é tirar as casas da área de risco. Prevenir enchente é fazer a obra de dragagem, de levantamento de ponte, retirada das famílias dos diques, é criar áreas de inundação. Isso é que é medida de prevenção de enchente, de controle de enchente. Tá? Então isso não é atribuição da Defesa Civil. Se você vê algum vídeo falando disso lá, dizendo, não se sinta seguro porque não tem a ver em te proteger contra a enchente. Tá ok? Ponto nisso, tá? Já tá entendido. Tá legal? Aqui, ó, é necessário abrir... Aliás, é necessário agir com resiliência, a fim de aprendermos com o passado e até com o problema dos outros, né? Como o Rio Grande do Sul, como enchente de Nova Orla, Rio Grande do Sul 2024, aliás, Rio Grande do Sul 1941, 1967 e 2024 e Nova Orla em 2005, furacão Katrina. Tá legal? Então a gente tem que aprender com o problema dos outros e colocar de fato em prática um planejamento e ações de longo prazo para assim não sofrermos o pior. Ou seja, enquanto ficar ignorando
enquanto ficarem ignorando, né, os dados técnicos, os relatórios técnicos, as orientações técnicas, enquanto não botar em prática, né, isso diariamente, dentro ali da programação das prefeituras do governo do estado, né, essa necessidade de obras, de levar em consideração o projeto, de botar ele na pauta, né, de fazer as obras planejadas, planejadas, pautadas dentro dos critérios da prevenção de enchente de fato, a coisa não vai funcionar, a coisa não vai acontecer. Não vai. Né? Então, vai ser para boi dormir, como diz, né? Conversa para inglês ver, a coisa não vai funcionar, não adianta. Então, a gente tem que aprender com os erros dos outros, colocar de fato em prática um planejamento de ações de longo prazo para assim não sofrermos o pior. Lembrando que temos dados e orientações para isso no Projeto Iguaçu. Isso já falei antes, né? Existem tabelas, né, de chuva torrencial, chuva de 20 anos, chuva de 40, 50, de 100, de 150 anos, porque tem dado para isso. Então eles têm dados técnicos que diz, não exatamente, mas diz que vai acontecer uma outra chuva daquela proporção ou ainda maior, já que hoje a gente tem que levar em consideração as mudanças climáticas. Tá legal? Então, isso é fato. Tem que botar isso em prática, esse planejamento. Senão, a gente vai continuar tendo problema. Né? Para vocês terem noção, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por falta desse planejamento, por eles ignorarem isso, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, Porto Alegre. Aqui, ó. Vê se dá para ver aqui, ó. É que vai entrar espelhado aí, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, tá. Deixa eu ver se vai, meu pai. Não vai. Deixa eu ver se dá foco. Não, mas aqui é o seguinte, em Porto Alegre, por exemplo, né, eu tinha falado 24 estações de bombeamento em Porto Alegre. Na verdade, são 23 casas de bombas lá. Dessas 23 casas de bomba, ou seja, a gente tem uma aqui no lote 15, né, que só atende a região do lote 15, não atende Chavante, não atende Babi, não atende Roncalli, não atende São Vicente não, Roncalli, não atende a região do Rio Botas, não tem nada a ver. A estação de bombeamento do lote 15 é a estação de bombeamento do polder, da bacia do lote 15, do polder do Outeiro. Do canal do Outeiro, não atende, não interfere em nada lá no Rio Iguaçu, não interfere em nada lá no Rio Botas, não interfere, ou seja, não interfere nem lá no Pilar, na parte de Caxias, no São Bento, e não interfere na parte do Rio Botas, né, de Babi, Roncalli, Chavante, São Francisco, Santa Maria, São Bernardo, não influencia em nada. A gente só tem uma estação de bombeamento. No caso de Porto Alegre, por exemplo, cachorrada aqui em casa é bravo. Vamos ficar quieto. No caso, por exemplo, lá de Porto Alegre, dessas 23 estações de bombeamento, aproximadamente, porque é claro que eles vão esconder as informações e os dados, né? Para, rapaz! É claro que eles não vão liberar as informações concretas, né? Claro, né? Mas segundo as pesquisas que eu fiz aqui, dessas 23 estações de bombeamento de Porto Alegre, aproximadamente 18 delas ficaram submersas. A água foi acima. Então, aquele muro de contenção lá da Mauá, que foi construído após a enchente de 41 e 67, né, aquele muro que está em torno da cidade toda não segurou a enchente, simplesmente não segurou, porque eles não entendiam que poderia vir uma proporção maior de chuva. E veio, e o pior é que veio. Por quê? Por causa da questão das mudanças climáticas. E aconteceu o que aconteceu lá. Então, né, aproximadamente 18 dessas estações de bombeamento lá de Porto Alegre ficaram inundadas. Então não tinha como funcionar. Como é que vai drenar? Não tá, ficaram inutilizadas. Aí você imagina comigo, né, se bate agora por causa da questão da mudança climática, se bate uma chuva maior, como aconteceu lá, com uma proporção muito maior, né, um evento extremo, como a gente tem costumado falar agora nas mudanças climáticas, se bate um evento extremo com um volume pluviométrico, um volume de chuva muito maior do que esperado ou do que já aconteceu, a gente vai se lascar literalmente. Vai se lascar porque a cidade não está preparada. Ela não está preparada. Porque não foi feita nem a manutenção adequada olhe lá até a ampliação, né, da estrutura para receber enchente depois da enchente de 2009, 2010. Imagina agora. Entendeu agora?
Então, como aconteceu, por exemplo, lá também em Nova Orleans, que eu sempre cito Nova Orleans, porque é uma enchente histórica, o furacão Katrina, né? E lá, que o dique rompeu e a água tomou conta da cidade em menos de uma hora, morreram mais de 1.600 pessoas, né? Aqui a gente tem um dique de 70 anos, 70 não, 70... A gente tem um dique praticamente de 90 anos aqui, né, que é da década de 30. A gente tem um dique de mais de 90 anos aqui, que foi na época do Getúlio Vargas, que foi criado, um dique que já rompeu na enchente de 2024, e para acontecer isso de novo, pouca coisa custa. E se essa água passar por cima do dique, como aconteceu em 2009, né, vai passar por cima da estação de bombeamento, e aí? Aí eu pergunto, e aí? Né? E aí? Como que fica? Vai ser um monte de vida perdida, né? E um monte de político indo levar cesta básica na casa das pessoas. Então é complicado, tá? Se a gente não vê a coisa de fato acontecer da forma séria, com planejamento, né? Privilegiando, né, as famílias, né? Através de um planejamento vulneráveis, né? Vai ficar complicado. A população vai continuar tendo problema e prejuízo, vai passar anos e anos, vai mudar governo, vai vir mais um monte de vereador, mais um monte e não vai fazer nada, vai continuar limpando, pintando meio fio e fazendo obra para inglês ver. É complicado. Tá? Aqui, ó, para que tudo isso possa de fato sair do papel, é necessário discussão conjunta de todos os envolvidos, né, e os atingidos, ou estaremos continuamente enxugando gelo, né? Vai continuar. Ou seja, o projeto Iguaçu foi planejado para ser discutido de forma regional, ou seja, todos os municípios envolvidos na problemática da enchente têm que estar envolvidos nessa discussão. E foi por isso que, além de ter sido eleitos os comitês locais de acompanhamento, né, para exercer o controle social do projeto Iguaçu, que foi capacitado para entender, eu não estou falando coisa da minha cabeça aqui, estou falando aqui do que eu aprendi, do que eu fui capacitado para poder falar e levando adiante o legado que nós pactuamos lá atrás, quando nós fomos formados, que não deixar a coisa cair no esquecimento. Porque senão a população ia ficar, o Deus dará, recebendo informações ruins, né? Informações incompletas, infundadas, as famosas fake news, sendo enganada e tomando problema e prejuízo. E além de ter sido criados os comitês locais, foi criado também o Fórum Regional, aqui, ó, o Fórum Regional de Participação do Projeto Iguaçu, que inclui aqui, ó, todas as prefeituras, órgãos de meio ambiente. Vocês estão vendo aqui quantos órgãos deveriam estar envolvidos nessa discussão? Você sabe quando que isso aqui se reuniu? Você sabe quando? Desde 2009? Tentamos, entre 2009 e 2010, reunir essa galera toda aqui por mais de 20 vezes. Se conseguimos reunir, sei lá, 10% disso aqui, ó, foi muito, porque a maior parte dos secretários, das prefeituras, dos órgãos, sequer compareciam à reunião. Então, se não discute, não quer seriedade, meu amigo. Não quer. Então, um dos primeiros passos a se fazer para o Projeto Iguaçu, de fato, funcionar, né, para realmente combater a enchente da Baixada Fluminense, é criar um consórcio, criar, né, reativar o Fórum Regional de Participação e Controle Social do Projeto Iguaçu, para a gente sentar todo mundo na mesa e aí discutir realmente o que tem que fazer para daí, né, os governantes, né, seja municipal, estadual, pararem de contar história, pararem de fazer obras da cabeça deles, que senão a coisa não vai funcionar. Não vai funcionar e a população vai continuar tendo prejuízo. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais alguma coisa interessante aqui que eu preciso mostrar para vocês. Vou trazer isso daqui, peraí. Tirar esse e botar esse daqui. Isso. Esse vídeo aqui, por exemplo, é de uma das reportagens da Rede Globo do ano passado, né? Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui executando. Os transtornos causados com as chuvas. Isso. Que se repetem. E nesse vídeo aí, né, teve entrevista na época com o vice-governador, o Thiago Pampolha, né? Deixa eu trazer aqui. É que eu não sei mexer direito no aplicativo, pessoal. De vez em quando eu fico meio enrolado aqui, mas faz parte, tá? Faz parte. Eu não sei nem colocar áudio nesse negócio. Deixa eu ver se tem áudio aqui. Deixa eu ver aqui.
transtornos causados com as chuvas e que se repetem ano a ano, precisam de uma política integrada para que a vida da população possa melhorar. É um trabalho entre as prefeituras, um trabalho conjunto, né? Prefeituras, Estado, Governo Federal. É isso, Mariana. Você tem que juntar aí, foi o que eu falei, é o seguinte, isso aqui não tem fronteira, não tem limite de municípios. Nós conversamos mais cedo com o vice-governador, vamos ouvir. O governador em exercício, Tiago Pampolha, admitiu essa manhã que o sistema de bombeamento para diminuir o risco de enchentes na Baixada Fluminense está com problemas e disse que as bombas de 2010 já são muito antigas. A casa de bombas do canal do Outeiro, né, do polder do Outeiro, é um sistema que serve para fazer o esvaziamento desse território ali no lote 15, próximo ao lote 15, em Belfor Roxo, joga no canal Iguaçu, que vai extravasar na Baía de Guanabara. No caso, essas bombas, elas são muito antigas. Elas foram inauguradas, salvo engano, em 2009 ou 2010. E elas todas estão, né, em situações de muita fragilidade. Elas são antigas e nós estamos trabalhando com apenas 2 bombas. Somente em 2 municípios da Baixada, milhares de pessoas do Pilar, Amapá e São Bento, em Duque de Caxias e de Belfor Roxo, estão há mais de 24 horas sofrendo com os alagamentos. Tiago Pampolha disse ainda que o escoamento foi prejudicado pela alta da maré na Baía de Guanabara. Tem um total de 5 bombas. Eram para as 5 estar funcionando, elas não estão funcionando porque demandam um investimento. A licitação, ela já está preparada, o projeto já foi feito. Ali é uma área de polder, ou seja, o polder é um grande piscinão. Esses polders funcionam para isso. E eles foram ocupados. Então, que se instalaram ali e que haja um controle, uma política habitacional adequada, não permitindo que moradores construam em regiões irregulares como essa. Mas, ao mesmo tempo, o governador em exercício reconheceu que há problemas nos rios. Ao longo do ano de 23, nós investimos mais de 48 milhões em dragagem nos rios da Baixada Fluminense. No ano de 24, nós faremos ainda mais aporte vocacionado para a Baixada Fluminense, porque se os rios estivessem totalmente desobstruídos antes, nós teríamos a água fluindo cada vez melhor. Mas muito também depende das prefeituras, que precisam de limpeza permanente, precisa de manutenção das galerias pluviais, que precisa de uma boa gestão de ocupação do solo, que precisa de políticas habitacionais. Tudo isso é integrado. Tiago Pampolha disse que o governo federal ofereceu ajuda ao Estado e às prefeituras e que ainda não foi acertada de que maneira será essa ajuda. Ontem, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, afirmou que poderia auxiliar a cidade do Rio com recursos para ações de assistência humanitária, como compra de alimentos e água potável, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pública destruída ou danificada pelo desastre. O ministro disse ainda que tem feito reuniões com a Defesa Civil do Estado. Depois de ter se passado... Agora há pouco, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência do município do Rio, isso no Diário Oficial da União. A Prefeitura de Belfor Roxo informou que faz a coleta de lixo e limpa as ruas para evitar acúmulo de sujeira e os impactos nas chuvas, e que desentope as galerias pluviais. Sobre as ocupações irregulares citadas por Tiago Pampolha, a Prefeitura disse que fiscaliza os locais e tem programas habitacionais. Nós procuramos também a Prefeitura de Duque de Caxias para perguntar sobre as ocupações irregulares, a dragagem do Rio, mas não tivemos resposta. Edmilson, então, se é reconhecida a situação de emergência, o dinheiro do governo federal chega mais rápido ou tem ainda uma burocracia a ser vencida? Ponte de Santa Maria, tá vendo aqui? A emergência é importante. Tá justamente para que aqui você não embaixo, precise aqui, ó, fazer pra cá, licitação. é o canal da Estrela Branca que foi canalizado no governo passado. Do governo federal, tá, okay? que só aqui, é possível quando você tem a situação de emergência reconhecida. Você que era esse então, lixo aqui que estava causando enchente. É E não é só lixo, o lixo também. Mas a causa principal não é só o lixo. Porque depois será cobrado. São obras mal feitas e a ponte que deveria ter sido levantada há 200 anos e que não foi levantada. Não foi levantada. Rapidamente. Esse é um ponto. Outro ponto, Mariana, é que integração
integração a gente precisa. Por que precisa de integração? Porque tem programa de habitação. Você acha que as pessoas vão morar ao lado do rio, correndo risco? Porque elas querem? Porque quer. Porque, não, eu vim correr risco. Eu acabei de falar que isso. não é assim. As pessoas não têm programa habitacional e isso, gente, é ano após ano. Cobre do seu prefeito, cobre do seu governador, cobre do seu presidente. Tô falando diferente. Precisamos de dinheiro para um programa habitacional. Tô falando diferente. Isso é contínuo e cada eleição cobre do seu candidato. Porque sem isso, Mariana, as pessoas sempre acabam morando em área de encosta ou ao lado de rio, correndo risco. É sempre assim que nós vimos e é sempre assim que acontece. Meu discurso está diferente? Meu discurso está diferente? Deixa eu tirar aqui. Mas vocês veem que o meu discurso, ele não está nada diferente. Nada diferente. O meu discurso não está nada diferente. O meu discurso, ele não está nada diferente. Nada diferente que vocês viram ali. Está diferente? Você está vendo aí embaixo essa foto que eu coloquei aqui, por exemplo? Você quer seriedade do poder público com relação à questão da prevenção de enchentes? Você quer seriedade? Você quer ver que eles estão seguindo um planejamento, né? Você quer ver... Olha, o contrário, vocês querem ver como eles não estão seguindo um planejamento? Deixa eu pegar essa foto aqui, que eu já falei, gente, não sei interagir direito com o aplicativo aqui, não. Tá? Então, de vez em quando, eu me enrolo. Vou botar aqui na minha frente, que é para poder as letrinhas ali, né? A descrição não ficar atrapalhando. Mas aqui é o seguinte... Foi. Vocês estão vendo essa foto aqui? Tá. Isso aqui foi uma visita técnica que foi realizada. Não sei se 2013, 11, 12, mais ou menos nessa época. Essa visita técnica aqui foi feita com lideranças do Comitê Local de Acompanhamento. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó. São lideranças do comitê, uma visita técnica, tá? Uma visita oficial. Então aqui você tem lideranças, né, dos comitês de acompanhamento, fiscalizando as ações do Projeto Iguaçu na época, tá? E junto com quem? Junto com o INEA e junto, né, com as ONGs, né? Nesse caso aqui eu acho que foi a Fase Rio, que era responsável pelo trabalho técnico social. Então estava com a gente e um engenheiro do INEA. E sabe aonde que é esse local aqui? É o Conjunto Residencial Barro Vermelho. Lá no Barro Vermelho, esse conjunto residencial que foi planejado para tirar a família da área de risco daqui, de Belfor Roxo, das áreas de enchente e levar essas pessoas para esse conjunto habitacional. Você sabe o que aconteceu ao longo dos anos? Você sabe o que é esse local aqui hoje? É uma cidade abandonada. É simplesmente uma cidade abandonada. No próximo vídeo eu vou trazer mais informações a respeito disso. Vou trazer a imagem do Google para vocês verem de como está isso aqui. Está aqui abandonado. Nunca mais foi retomado. Tá lá quem mora lá no Barro Vermelho vai confirmar isso. Está lá em cima no morro, lá no centro do Barro Vermelho, abandonado. Uma cidade fantasma. Nunca foi finalizado e nunca foi entregue. Pelo menos, né? Quando for retomado, de repente vai ser... entregue às pessoas corretas, não vai ser manipulado politicamente, né, o conjunto habitacional e dado, né, para qualquer pessoa, principalmente para quem não tenha necessidade, né, ou mora em área de risco, como a gente é costumeiro a gente ver isso acontecer. Tá legal? Então isso aqui é uma cidade fantasma, tá abandonado, nunca foi utilizado, tá abandonado. E hoje, além de se fazer inscrição para Minha Casa Minha Vida, não segue critério para poder atender as famílias da demanda do Projeto Iguaçu. Infelizmente, não são atendidas. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que vale a pena mostrar para vocês, que eu tenha separado. Tá ok? Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Tá? A gente vai ficar por aqui. Já trouxe bastante informações a respeito disso para vocês, né? Eu espero, né? O Alci, por exemplo, tinha comentado aqui, por exemplo, embaixo aqui, que eu falei lá daquela imagem que eu mostrei do salvamento, né? Mas ali a ideia, Alci, era até evidenciar, né, que a questão, né, do escoamento da água que não funciona naquela região, né? E eu sei que está um pouco distante dali, né, na estrada de Madureira, um pouco distante até de Comendador Soares, tudo mais, mas quando se faz a questão da referência com relação à bacia
bacia hidrográfica, você sabe que a água ela tem que escorrer para os locais certos. Se ela não escorrer para o local certo, ou se tiver causando algum tipo de desequilíbrio, essa água acaba se transferindo para outro lugar, que é no caso o que aconteceu ali. Tanto a questão do Rio Botas influencia diretamente nessa questão, como a questão da contenção lá em cima da Serra do Madureira. A questão, por exemplo, da barragem Santa Eugênia, se eu não me engano, né? E tá previsto, tá previsto, né? Mais uma vez está previsto no escopo do Projeto Iguaçu, se eu não me engano, nessa retomada na segunda fase, tá previsto se fazer a contenção da barragem Dona Eugênia e tá previsto o remanejamento de algumas pontes também aí na região do Rio Botas, em Nova Iguaçu. Ontem eu falei que tinha previsão, né, de modificação de 6 pontes, contando com a ponte da Impala, que fica no Canal do Outeiro, no lote 15, né, que tá parada a obra por enquanto, tá ali, todo mundo acha que o povo vê como abandonado, né? Tá parado ali, porque não tem ninguém trabalhando. Depois que deu a cagada, entre aspas, com perdão da palavra, que deu a cagada em julho com aquela chuva, que eles viram que a ponte estava baixa, parou tudo, não sei o que está fazendo agora no momento. Eu acredito e espero que estejam fazendo o planejamento para retomar em breve, o mais rápido possível, antes do final do ano, retomar aqui o levantamento da ponte da rua Impala, né, que tá enforcando o Canal do Outeiro e inundando a região mais baixa, aqui na região do lote 15, Jardim da Boca, Outeiro, né, e vai prejudicar outros bairros como Jardim do IP, Parque Colonial, né, e existe a previsão de mais 6 pontes, ou seja, a ponte de Itaipu vai ser contemplada. Lembra que a gente bate na tecla da ponte de Itaipu? Eles não vão lá dessa vez lá para pintar a ferragem da ponte de Itaipu, não, tá? Eles vão lá para pintar bonitinha a ponte de Itaipu de laranja, nem de azul, não. Vai lá para poder resolver o problema. O Projeto Iguaçu prevê a modificação, a construção de uma nova ponte ali em Itaipu. Também a ponte do Farrula vai ser mexida, a ponte de Santa Maria vai ser mexida, e outras pontes que eu não citei agora, mas eu vou citar mais pra frente, mais informação, porque a galera do cantão de Heliópolis também, o pessoal dali que sofre um perrengue desgraçado, que sofreu no ano passado um perrengue desgraçado e escutou aquela caosada de receber linha branca, vá pra, né, pelo amor de Deus, vai contar a história lá em Nova Iguaçu. Ainda bem que perdeu a eleição, não vou nem tocar no assunto, né, mas, né, também está prevista a modificação daquelas pontes lá, que é um dos problemas principais de agravamento de enchente naquela região de Heliópolis, Chavante, né, Vila Entre Rios, toda aquela região da Prata, aquela região de Andrade Araújo ali, que é atingida por isso. O Alci também está falando aqui, ó, aqui em Nova Iguaçu também, a fala corriqueira da prefeitura é apontar o lixo doméstico como causa das cheias. Na verdade, omitem o maior fato gerador, que é os deslizamentos aqui, ó. Olha lá, da lama, das pedras que descem na serra. E a gente já viu isso várias vezes nas reportagens da Globo também. Não é verdade, Alci? Eu lembro da gente ter visto muito sobre isso com relação à questão desse problema lá. A questão do desmatamento, das queimadas na Serra de Madureira, que isso tudo agrava muito essa questão do problema. E eles, né, criam soluções mirabolantes, né, como Nova Iguaçu, que criou essa solução aí com relação à criação, né, dos piscinões. Lá, eu nem sei direito, tanque de contenção, como o Naval estava falando, isso não estava previsto no Projeto Iguaçu não, tá? Mas como foi feito isso em Nova Orleans e aqui no Rio de Janeiro foi feito lá na Praça da Bandeira, se eu não me engano, Nelson, foi feito na Praça da Bandeira esses tanques, né? Vamos ver se pelo menos isso saia do papel e consiga ajudar. Só que com relação a essa enchente que aconteceu especificamente naquela região de Comendador Soares, após a linha do trem em diante, seguindo a serra, se eu não me engano é a montante, o termo técnico, não tenho certeza disso, subindo, né, o rio, né, e se esses tanques de contenção foi feito a jusante, ou seja, lá na Via Light ou outros locais, ele não vai contribuir para poder ajudar o pessoal de Comendador Soares, não. Aí é exatamente aquilo que eu estou falando para vocês. Aí é conversa para boi dormir, para resolver de fato, contribuir para diminuir as enchentes na região de Comendador Soares, subindo, que eu estou falando para vocês, tá? Subindo em direção lá à serra, tá legal? Ali tem que
trocar, tirar, aumentar, levantar, reconstruir aquelas pontes. Bernardino de Melo, a ponte da ciclovia, a ponte da Rede Ferroviária Federal e da Tancredo Neves, senão vai resolver. E com relação, para finalizar aqui, como eu falei muito de Belford Roxo e Nova Iguaçu, para finalizar, falar um pouquinho de Caxias aqui, só para finalizar, e no próximo vídeo eu vou abordar mais o assunto Caxias também aqui no vídeo, tá? Para atender o pessoal do Pilar, dali da cidade dos Meninos, Pilar, Vila Alzira, São Bento, para poder atender o pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre a questão do problema de lá, salientando que lá atrás, em 2009, 2010, até 2014, a gente estava batendo na tecla da construção de estação de bombeamento também no Pilar e no Pilar e no São Bento, para ajudar São Bento e Vila Alzira. A gente bateu nessa tecla da construção da estação de bombeamento, mas muito mal a gente conseguiu a do lote 15, tá legal? E nessa época aqui, ó, a gente não via deputado, vereador para poder ajudar a gente a cobrar isso daqui não. Por isso que não saiu do papel, por isso que está no provisório lá até hoje, dependendo de bomba provisória chegar lá. Não tem estação de bombeamento, não foi por falta de cobrança da sociedade civil, do movimento civil organizado, não. Foi por falta de ajuda, de apoio, de pressão para realmente, de fato, como é que eu vou falar? Pressionar o governo do estado e federal a liberar verba para fazer essas duas estações de bombeamento também, que era do Pilar e do São Bento. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse assunto também da região de vocês e o que está previsto no PAC 2. Então eu agradeço a participação de cada um de vocês. Infelizmente, foi mais uma live longa, não consegui. Realmente é um assunto que toma bastante, né, o nosso tempo, é muita coisa para poder falar, e eu tento aqui estar raciocinando para poder não me perder, mesmo sabendo que eu me perco, não tem para onde correr, é muita informação dentro dessa cabecinha pequenininha aqui, mas eu agradeço a participação de cada um. Eu agradeço a você que comentou, que não comentou, que viu, que participou, que deu uma olhadinha, mas também agradeço a você que sempre está prestigiando o nosso trabalho, está acreditando no nosso trabalho. Como a gente já falou que não está aqui porque recebe um salário para estar aqui, não, que a gente é voluntário. Tá, okay? Então a gente não está aqui fazendo um trabalho porque a gente tem uma nomeação, porque tem um cargo público, porque quer aparecer, porque quer ser vereador, deputado. Não é por causa de nada disso. Nós estamos só fazendo o nosso posicionamento enquanto movimento social organizado e levando adiante o legado que a gente assumiu quando a gente começou a integrar esse controle social do Projeto Iguaçu. Tá legal? Então eu agradeço a participação de cada um de vocês. Veja o vídeo completo depois, se puder, numa hora mais oportuna. Os vídeos vão estar em breve liberados lá no nosso canal do Projeto Iguaçu no YouTube. Controle Social Projeto Iguaçu. Você vai chegar lá, ou então no Google Projeto Iguaçu PAC, Lote 15, alguma coisa assim, você vai encontrar a gente. Rogério Gomes, Lote 15, você vai encontrar a gente no Google também, a nossa página lá, né? Deixa a sua participação, deixa a sua curtida, comentário, né? Compartilha com os amigos e tamo junto. E até o próximo vídeo, até a próxima live. Um abração, pessoal.